Sejam bem-vindos ao canal Lens Ensina. Hoje temos um conteúdo da física em que vamos abordar da capacidade térmica de um corpo ou simplesmente capacidade calorífica. O que seria a capacidade térmica de um corpo? Capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor que se deve fornecer a um corpo para que a sua temperatura se eleve em 1 Kelvin. Então, essa aqui é a definição da capacidade térmica. Então, a sua fórmula, a sua expressão matemática é esta. Capacidade representa-se pela letra C maiúscula, que será igual a quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Assim, a forma da capacidade térmica de um corpo é este aqui. É este aqui, onde C, capacidade térmica, o que? Quantidade de calor variação da delta T é a variação da temperatura. Então, no cálculo no cálculo da capacidade térmica, ou também no cálculo da variação da temperatura, deve-se ter sempre em conta que a variação da temperatura pode ser igual à temperatura final menos temperatura inicial. Esta fórmula só pode ser usada quando o corpo é aquecido. Aqui, quando o corpo aquecido ou aquece. Então, a parte da temperatura final menos a sua temperatura inicial. Mas, se for o contrário, que aqui aquece, né? Se a variação da temperatura for igual à temperatura inicial, né? Se for a temperatura inicial menos a temperatura final, aqui essas situações, quando o corpo arrefece. Acontece que o corpo pode sofrer variações de temperatura, como este aqui, a temperatura inicial, a temperatura final. Então, com essas variações de temperatura, pode-se ver se o corpo está a aquecer ou está a arrefecer. Então, vou dar aqui um exemplo, né, que vamos ver como é que nós podemos identificar esses casos e como é que nós devemos calcular a capacidade térmica. Sem esquecer que a unidade no sistema internacional dessa capacidade térmica é muito simples. Se você já tem a fórmula que capacidade térmica será igual a quantidade de calor sobre a variação da temperatura, então será igual a quantidade de calor, sabemos que ela é medida em joule, e a quantidade, aliás, a variação da temperatura é em Kelvin no sistema internacional. Então fica assim. Podemos introduzir parênteses reto assim. E isso será igual a joule por Kelvin. Logo, a unidade da capacidade térmica é joule por Kelvin. Simples assim, basta que
saiba os nomes e as grandezas. Aliás, basta saber as grandezas físicas que estão aqui no segundo membro e as respectivas unidades, daí definimos a unidade da capacidade térmica. Exemplo. O exemplo que nós temos aqui, vamos ver aí, vamos ler o nosso problema. Fornecem-se 250 cal de calor a um corpo e, em consequência, sua temperatura se eleva de 10 para 60 Kelvin. Determina a capacidade térmica do corpo. Vamos ver aqui o problema e vamos escolher alguns dados. Temos aí 250 calorias, né? Vamos aqui escrever dados. Quantidade de calor. Temos 250 calorias. E temperatura 1, temos a temperatura inicial será igual a 10 Kelvin e temperatura final será igual a 60 Kelvin. Então temos esses dados do nosso problema aí e queremos calcular a capacidade térmica, ou pede-se para calcular a capacidade térmica. Primeiro adiantar que 250 cal não está em joule, vamos ter que converter em joule. Então isso será igual a 250, né? 250 cal. Uma caloria corresponde a 4,18 joule. Então vamos fazer vezes 4,18 joule e vamos multiplicar, encontramos aqui o resultado. O resultado aqui, para encontrar com o auxílio da máquina, vamos ter 1045 joule. E aqui vamos fazer uma análise. O corpo se eleva de 10 a 60 Kelvin. Significa que o corpo aquece, né? O corpo aquece. Então temos variação da temperatura é igual a aquela anterior que eu já disse, que temperatura final menos temperatura inicial, quando o corpo aquece. Então vai ser aqui temperatura final menos temperatura inicial. O corpo aquece. Entretanto, então a sua variação da temperatura será igual a temperatura final é de 60 menos temperatura inicial é de 10. Então será aqui 10, 60 menos 10 aqui Kelvin, como é a única grandeza, é a grandeza em comum. Então vamos ter a variação da temperatura será igual a 50 Kelvin. Já reduzimos todos os dados no sistema internacional, assim ficou mais simples para o cálculo. E depois o nosso pedido aqui podemos colocar aqui ao lado pedido. Pedido é a capacidade. A nossa fórmula podemos organizar assim, nada mal. Capacidade é igual a quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Então aqui podemos colocar resolução. Vamos ter capacidade é igual a quantidade de calor é 1045 joule sobre 50 Kelvin. Temos aí. Então qual é o resultado aqui? Capacidade vai ser igual a, dividindo isto usando uma máquina, né? Vamos ter 20,9 joule por Kelvin. Então, o resultado da capacidade térmica do nosso problema, ou desse corpo, é de 20,9 joule por Kelvin. Então, esse é o resultado final.
conforme estamos a ver, o cálculo ficou mais simples e conforme usamos a fórmula aqui. Então, já sabemos a capacidade, a quantidade, a variação da temperatura, é possível obter o resultado de uma das grandezas. Mas enfim, como o nosso pedido foi da capacidade, então já encontramos aqui o resultado. E daí, a última coisa que você deve fazer, que não pode esquecer na resolução de problemas físicos, é a seguinte. Antes de eu mencionar, acompanhe o vídeo até no fim. Primeiro deve se subscrever no canal, compartilhar com os seus amigos, seus irmãos, até outros que ainda não conhecem o canal, que possam vir assistir mais vídeos para poder aprender melhor. Para aqueles que estão na 12ª, vamos ver. A última coisa aqui principal que não pode esquecer de colocar é a seguinte. Deve dar resposta. Então a resposta vai ficar a capacidade térmica do corpo é de 20,9 Joule por Kelvin. Então assim marcamos o fim desta aula da capacidade térmica de um corpo ou capacidade calorífica e até a próxima. Espero que assista mais vídeos do nosso canal. Tchau!